tenho certeza que vai ajudar, ó, você, mãe, que tá passando por isso. Pontos importantes, rede de apoio, Isso. né? Fundamental. Muito importante. Sacrifícios. Você falou aqui do estudo durante a madrugada, de tudo que você tem que fazer para conseguir fazer o terceiro ponto, que é a conciliação, né? Sim. Ou seja, essa dupla personalidade que você tem que assumir, né? Eu acho que, assim, na Hoff, o luxo tá na naturalidade. E eu acredito que cada pessoa tem uma história única, tem um rosto único, tem uma história única para contar. Não adianta você caprichar ao máximo com a sua técnica impecável de preenchimento labial, que a gente já conhece, se os dentinhos estiverem todos podres ali, né? Se tiver uma retração mesmo, né, de dente, né? Mento também, a mesma coisa, as pessoas chegam pedindo muito preenchimento de mento, mas mesmo que a gente coloque 9 ml, 12 ml, não vai dar aquela projeção bonita. É um problema na mordida, né? Isso, se não entrar para a intervenção primeiro da parte odontológica. O meu sonho na época era poder aplicar um botox. Eu falava, podia existir uma faculdade só para fazer um botox, porque eu sempre fui apaixonada por essa área mesmo. E aí eu contratava as pessoas, eu via trabalhando e eu me apaixonava. Eu tinha certeza que era isso que eu queria mesmo. Antes da gente começar, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores oficiais. Emove Digital, uma empresa que contribui diariamente aqui com o Studio For You, porque forneceu para nós essa tela interativa que você vê em todo episódio do Soul Podcast. E você pode tê-la dentro do seu escritório, dentro da sua empresa. Então imagina aquela reunião com algo interativo para você treinar a equipe, mostrar gráficos, fazer apresentações. Entre em contato com o pessoal da Emove Digital e coloque agora mesmo uma tela interativa dentro do seu espaço. Além disso, também agradecer a clínica mais charmosa de São Paulo, a clínica Hall for You, também patrocinadora de todos os nossos episódios aqui do Soul Podcast. Agora vamos lá, apresentar a minha convidada, Otávia Reis. Ela é biomédica de formação, mãe de 3 filhos, especialista em Hoff, já atua na área da estética há mais de 18 anos. Então aqui tem experiência de verdade com Hoff. Otávia, obrigado por ter vindo. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente. É um prazer. Bora lá, vamos contar um pouquinho dessa história. Otávia é mineira, né, mineira? Sou mineira, mineirinha de Minas. Como é que foi Como é que é o começo dessa sua história? Conta um pouquinho pra gente conhecer a Otávia Reis. Bom, eu sempre fui apaixonada por estética. Acho que eu nasci já apaixonada por estética, sempre fui muito vaidosa, né? E meu pai, eu vim de uma cidade bem pequena, meu pai, ele era médico nessa cidade e médico igual aqueles médicos de interior mesmo, sabe? Que recebe porco vivo, galinha, saco de café, tudo isso. E eu via muito ele ajudar as pessoas. Ele fez a medicina justamente para ajudar. Eu sempre quis cuidar também, me espelhei bastante nele para o cuidado com as pessoas. Eu decidi fazer fisioterapia e fui fazer a físio. Aí, no meio da trajetória da físio, eu vi que não era muito bem isso que eu queria, porque os resultados eram a longo prazo, eu via muitas pessoas sofrerem. Eu falei, não, eu quero trabalhar com alguma coisa que eu possa ajudar as pessoas, mas que elas cheguem bem e saiam melhor ainda, né? E aí foi quando eu optei por fazer a faculdade de Estética e Cosmetologia, montei uma clínica em Alphaville e depois decidi fazer a biomedicina também, me especializei em harmonização facial e hoje estou aqui há quase 18 anos na área da estética. Que demais! Então, eu não sabia disso, o seu pai também é da área da saúde. Ele também. Então, de berço ali, você teve uma influência muito grande em relação a isso, né? Sim, sim. Que legal. O teu pai, ele era um empreendedor também? Não, ele era clínico geral mesmo, mas trabalhava em hospital. Aquele médico que fazia tudo, né? Uhum. Fazia desde parto, ele era
Ele era o anestesista, ele era o ginecologista, ele era o cirurgião, ele era tudo. Que cidade que é de Minas? Campo do Meio, uma cidade bem pequenininha, de 16 mil habitantes. Então o hospital era dele, praticamente. É, um quarteirão de casa. Todo mundo conhecia. É, e ele foi prefeito lá, então assim, Ixi, Maria. Como é que é o nome dele? Dr. Luiz. Então, o Dr. Luiz, qualquer problema que tinha era ligar pro Dr. Luiz. Desde dor no joelho a um buraco na rua. Ele não conseguia chegar no hospital. Ele era parado, coisa de um quarteirão, ele era parado 30 vezes. Que demais. Me diz uma coisa, Otávia, quando é que veio essa vontade, então, da área da saúde a gente já entendeu que é de berço, mas quando é que veio essa ideia de montar o próprio negócio e não trabalhar para os outros? Ou você chegou a trabalhar em alguma outra clínica antes de montar a sua em Alphaville? Eu cheguei a trabalhar. Na faculdade mesmo, eu fiz alguns estágios em São Paulo, em spas, tudo. Falei, eu quero ver como que funciona, né, tudo. E aí eu tive uma oportunidade em Alphaville também, de fazer um estágio em uma clínica. Acho que eu fiquei lá um ano e meio. E aí eu vi que, assim, que eu queria empreender mesmo. Eu vi que eu não queria, digamos, trabalhar para os outros. Queria ter meu próprio negócio, porque eu queria fazer da minha forma. Eu nunca me daria bem, por exemplo, com uma franquia, porque eu gosto das coisas muito bem feitas, eu sou muito perfeccionista, por isso que eu até decidi trabalhar com harmonização mesmo. Entendi. Quando que você veio para São Paulo? Para São Paulo eu vim assim que eu descobri, quando eu desisti da fisioterapia, eu fui procurar uma faculdade Falei, será que existe uma faculdade de estética? E aí pesquisei no Google e vi que existia. Eu até pensei em partir para medicina, mas eu ia sofrer também, vendo as pessoas sofrerem. Eu queria algo que, assim, chegasse bem e saísse melhor. Uhum. E quando você descobriu o lado da ROF, né? Já foi na faculdade? Não, eu montei a clínica e trabalhava mais na parte da estética. Aí eu contratava, né, as pessoas, cheguei a contratar dentistas, médicos, para poder estarem trabalhando na minha clínica, trabalhando com ROF. Uhum. Na época, eu ainda fazia faculdade de biomedicina. Aí, depois que eu finalizei a faculdade, e aí nós viemos para Taubaté, calhou de vir para Taubaté, e aí eu comecei a trabalhar. Com a ROF. Com a ROF. Entendi. Então vamos lá, vamos voltar, porque a gente já deu um resumão aí da tua vida, mas tem muita coisa aí que a gente não explorou. Então, lá de Minas, Sim. Você estudou fisioterapia lá. Estudei fisioterapia em Minas. Entendeu que a fisioterapia não era pra você. Aliás, isso é uma coisa que eu defendo bastante. Às vezes a gente precisa validar algo pra entender que a gente não quer fazer aquilo, Sim, né? Que a gente certeza. quer procurar um novo caminho. Então é importante a gente fazer esses testes, né? De, poxa, talvez seja fisioterapia. Foi lá, fez e viu que não era aquilo. Sim. E aí já mudou a rota, não ficou insistindo naquilo, não fiquei, né? Fui já direto pra área da estética. E aí calhou de você, mudou uma decisão que mudou tudo, né? Porque você veio para São Paulo por conta da faculdade. Isso. Ou já era um plano teu vir para São Paulo? Na verdade, eu conheci meu marido em Minas, né? Eu conheci o Denis, ele fazia faculdade de odonto em Minas. Ah, e tem um ponto importante dessa história aí. Aí ele se formou, veio para São Paulo, me pediu em casamento e aí eu vim também. Ah, entendi. Então, peraí, vamos lá. Recapitulando tudo, porque tem uma pequena mudança de rota aí. Então, lá em Minas, você conheceu o Denis, que fazia odontologia. Isso. E isso foi coincidência, os dois serem da área da saúde? Foi coincidência. Não foi... Na época eu fazia físio, foi coincidência. Acho que eu nunca nem pensei que um dia a gente ia trabalhar junto, que ia ter uma clínica juntos. Ah, que demais. E de lá que vocês se conheceram em Minas, então o Denis, ele foi querer vir para São Paulo. Ele voltou para São Paulo, né? Ele é de São Paulo. Ele é de São Paulo. Entendi. Então ele voltou para São Paulo e nessa aí os dois já apaixonados, aí o caminho já estava junto. Já tava. Já tinha que vir para São Paulo também. Isso aí. Que legal. Como é que foi essa tomada de decisão para você, que é de uma cidade muito pequena, vir para um centro como São Paulo? Ou você já estava acostumada por BH e tal? Eu morei em BH, cheguei a morar em BH, mas eu era adolescente e, assim, eu sempre gostei de passear em São Paulo. Sempre falei, São Paulo é uma cidade excelente para passear, para poder fazer compras, restaurantes maravilhosos, comer, estudar. Mas eu vi que a realidade, quando eu fui para São Paulo, mesmo capital, foi bem diferente, né, da minha realidade de Minas, do interiorzinho de Minas. Uhum.
E nós ficamos em São Paulo, acho que quase 13 anos, em Alphaville. Mas eu sempre falava pro Denis, eu quero voltar, eu sinto vontade de voltar para Minas, eu sinto saudade daquele acolhimento que eu não sentia muito, sabe? De chegar na padaria, falar, Otávio, pãozinho de queijo que você gosta, tá saindo. Aí eu ia no posto, Otávio, como tá seu pai? Ter aquele contato, aquela cidade, aquele calor humano, sabe? Aí a gente decidiu que nós sairíamos de Alphaville, mas estava sem rumo ainda. Aí a gente falou, vamos ficar no lugar que seja perto de Minas, perto de São Paulo, perto das nossas famílias, né? Minha família toda mora em Minas e a dele em São Paulo. E aí a gente optou por Taubaté. A gente fez pesquisas, a gente foi para São José, a gente achou São José dos Campos, numa mini São Paulo. A gente foi conhecer Pinda, a gente achou muito pequeno. Aí a gente achou Taubaté e falou, é aqui o lugar. Taubaté é a dose certa de tudo, né? Isso. Que legal. Você falou uma coisa interessante sobre o contato, o calor humano, que é algo que você sentiu falta, né, em Alphaville, e que você tinha isso quando você morava em Minas. Muito. E você frequentava os espaços, principalmente prestadores de serviço. É uma pauta que você traz muito para o teu dia a dia dentro da clínica, no seu atendimento? Uma das principais pautas. Lá a gente preza muito esse calor humano, a experiência. Isso eu senti falta em São Paulo e é o que eu quero, assim, eu sempre me coloco no lugar das pessoas. Eu imagino como eu gostaria de ser tratada a hora que eu chegasse numa clínica e aí eu faço como eu gostaria. Coloca isso dentro do seu atendimento isso. hoje. Que legal. Mas, bom, vamos lá. Foram 13 anos em Alphaville, né? 13 anos. Tem muita história ali pra gente contar. Como é que, esses 13 anos, 100% do tempo, vocês dois trabalhando juntos ou não? Não, eu tinha a clínica separada da dele. A clínica era separada. A dele era consórcio de odontologia e a minha era só de estética. Que eram até espaços diferentes. Espaços diferentes. Era em frente, né? Era em frente uma na outra, mas eram espaços diferentes. Qual que é a maior dificuldade que você tinha naquela época? Maior dificuldade? Eu sempre quis trabalhar com a harmonização. Meu sonho na época era poder aplicar um botox. Eu falava, podia existir uma faculdade só para fazer um botox. Porque eu sempre fui apaixonada por essa área mesmo. E aí eu contratava as pessoas, eu via trabalhando e eu me apaixonava. Eu tinha certeza que era isso que eu queria mesmo. Só que eu era limitada na minha faculdade e não estava nos meus planos fazer a medicina, que é 6 anos até especializar, e eu queria ter filhos, tudo, não estava no meu foco. Aí, quando foi liberado, que eu descobri que a biomedicina, a odontologia poderia estar fazendo, né, preenchimento, poderia estar fazendo as aplicações de toxina, os injetáveis mesmo, não invasivos, né? Aí foi quando eu decidi fazer a biomedicina. E ali você ainda estava em Alphaville? Estava em Alphaville, iniciei em Alphaville a biomedicina lá. E quando vocês decidiram tomar a decisão de vamos unir forças aí, trabalhar juntos. Como é que foi esse processo? Foi longo, foi curto? Não, foi na mesma transição para Taubaté? Foi na mesma transição para Taubaté. Já estava nos planos de eu finalizar a faculdade em Taubaté e a gente trabalhar juntos. Ele ficaria na parte de estética da odontologia, né? Ele especializado em implantes, a parte estética, lentes, e eu cuido da harmonização. Né? E qual que é o maior... Agora vamos entrar nesse mundo dos casais trabalhando juntos, porque também aqui a gente tem muita experiência nisso. Me diz uma coisa, qual que é a maior vantagem que você vê hoje de trabalhar ao lado do seu esposo? E a vantagem é o Denis, ele me ajuda muito, né? Ele é maravilhoso, assim, ele é muito humano, isso desde quando eu conheci ele. A gente teve essa afinidade de pensar no próximo, mesmo ele vindo de São Paulo, eu mineira, parece, assim, a gente teve essa afinidade e a gente pensa muito junto. Eu tenho o lado mais da parte de cuidado, assim, fazer um cafezinho, uma experiência, a parte de decoração da clínica, e ele é o lado mais empreendedor, o lado de gestão. Então, a gente
se completa ali. Ah, que legal. Que você vem com os detalhes, ele vem com a execução, né? Isso. Deixando tudo redondinho. E agora, lógico, o lado mais difícil. Lado mais difícil. Ou não tem? Não tô lembrando um lado difícil, não. Fala aí, amor. Tem lado difícil? Olha, uma coisa que a gente sofre um pouco é separação, né, de PJ com PF. Como é que faz quando rola aquela discussão em casa, ou vice-versa, né, em casa, e aí leva pro trabalho, ou do trabalho leva para casa? Como é que vocês fazem isso? Normalmente, do trabalho leva para casa. Essas coisas é mais em casa mesmo que a gente acaba decidindo, conversando. Aí resolve tudo. E hoje vocês têm 3 filhos, né, Otávio? 3 filhos. Como é que é o nome deles? Lara, Gael e Luana. Lara, Gael e Luana. Nessa ordem? Nessa ordem. Lara, Gael e Luana. Como é que... Isso é algo que para as mulheres é muito mais difícil do que para os homens, né? Como conciliar a maternidade com o emprego, com o empreendedorismo? Como é que é para você? Né? Rede de apoio, escola, como é que você faz o seu dia a dia? Até para você poder influenciar mães que estão assistindo esse nosso bate-papo aqui. Não é fácil, não vou falar que é fácil, porque não é, né? Até porque a gente não tem a rede de apoio da família, né? Os pais, tanto do meu marido quanto os meus pais, moram longe. Hoje a gente conhece, né, bastante gente de Taubaté, a gente tem amigos, a gente tem pessoas que trabalham com a gente, mas quando a gente decidiu ir para Taubaté, tinha só a Lara e o Gael. E a Lara e o Gael já estavam maiorzinhos, já estavam mais independentes, né? Foi quando a gente decidiu montar a clínica. E no meio do caminho veio a Luaninha. A gente já queria, eu perdi... nosso número sempre foi 3, na verdade. A gente sempre quis ter 3 filhos. E aí eu perdi, em 2020, eu perdi bebê na pandemia. Engravidei de novo em 2021 e perdi novamente. Aí nós decidimos que não era para ser, que já tinha um casal, que já estava ótimo. Falei, agora eu vou focar na minha carreira mesmo. Estava finalizando a faculdade, estava terminando a faculdade. Falei, agora eu vou focar na minha carreira e se um dia que tiver que vir, vai vir. Se não tiver, não vem. E desencanei mesmo. Aí a gente foi fazer uma viagem, a gente foi para Mendonça e veio de surpresa a Luaninha. Uma semana antes de eu inaugurar a minha sala na clínica, eu descobri que eu estava grávida. Olha dela. Só. É sempre no tempo de Deus, né? Nunca é no nosso tempo, né? Foi, assim, uma alegria, mas ao mesmo tempo eu falei, nossa, eu tava agora assim, que você ia, né? Tinha entrado em algumas mentorias, estava com vários cursos agendados, estava, assim, cheia de planos totalmente diferentes desse foco. Mas foi uma surpresa, foi a melhor surpresa da nossa vida. Eu falei, tudo pode esperar agora, pode esperar um pouco, mas o bebê não tem como, né? Foi surpresa de Deus pra gente. Sim. E aí, durante a gestação, você Aí eu me se afastei. afastou. Não, na verdade, eu trabalhei até 8 meses e pouquinho. 8 meses e uma semana. Eu tive ela de 8 meses e 2 semanas. Atendendo com barrigão. Atendendo com barrigão. Mas aí a minha gestação foi de alto risco. Eu tive hipertensão, tive diabetes estacionária. Precisei me afastar. Mas se não, estaria lá até ter ela. Me fazia muito bem. Mesmo com barrigão, todos os dias estava lá até tarde. E aí você tomou uma decisão de coragem, que foi a de focar nesse primeiro momento, né, da maternidade, para depois realmente virar também as atenções pro lado profissional. Sim, porque... Como que foi isso para você tomar essa decisão, seguir esse caminho? Foi uma decisão fácil? Foi difícil? Você parou, pensou muito? Como é que você fez esse processo? Foi difícil porque, assim, a harmonização sempre foi, a ROF sempre foi a minha paixão mesmo, né? E a hora que eu me vi ali, tudo prontinho, tudo certinho, já tinha feito os cursos, já estava apta a atender, super animada, veio a neném, veio a gravidez de risco. E aí, Fica tranquilo, fica tranquilo. E aí veio a gravidez de risco. Eu peguei e falei, sentei com o Denis, nós conversamos, ele falou, olha, amor, é hora de cuidar de você, é hora de cuidar da nossa bebê, a gente não tem família aqui perto,
vamos esperar aí 1 ano e meio, né, pra gente curtir ela, pra você cuidar dela, deles, na verdade, né, e depois você volta com tudo. E aí foi o que aconteceu. Tem 8 meses que eu voltei mesmo a atender, a fazer os atendimentos, mas voltei com tudo mesmo. Pleníssima. Pleníssima. Que legal. E pra ti, eu tô focando nessa parte específica da história, porque eu já presenciei, já ouvi muitos relatos semelhantes aos seus, de mulheres que passaram por isso, que sofreram, ou que na decisão passaram por momentos complicados para tomar decisão. Então, eu acho importante esse teu testemunho, porque com certeza vai influenciar muitas mães empreendedoras, principalmente profissionais da área da ROF, da estética, que passam por isso também, né? As mulheres têm essa força muito maior que a do homem de realmente gerar uma vida e ter que ter esse poder de conciliar duas coisas, ou ter que abrir mão por um momento, mas depois voltar para si. Durante a faculdade mesmo, eu pensei em desistir várias vezes. Pensei em desistir porque não tinha Luana ainda, mas tinha os 2 filhos e estava difícil conciliar as crianças, a nova adaptação de uma cidade nova, né? Tudo de uma vez, né? E a faculdade. Aí eu cheguei várias vezes a falar com o Denis, acho que não é para mim, acho que não vou fazer. E ele sempre me apoiou, sempre me apoiou. Ele falou, não desiste, você não vai desistir. E eu fui até o fim. Hoje eu já me especializei, já fiz residência, já fiz pós-graduação, estou aí sempre me atualizando, fazendo curso. Realmente é minha paixão, é difícil conciliar. Eu consigo assim estudar para os cursos normalmente de madrugada, a hora que todo mundo está dormindo, a hora que eu já coloquei a Luaninha para dormir, é a hora que tudo fica quietinho e aí eu consigo. Mas eu procuro eu estou no trabalho, eu procuro focar ali no trabalho. Para mim eu descanso a minha cabeça, eu não vejo a hora passar. Eu gosto muito, né, de trabalhar nessa área. E quando eu estou em casa, eu procuro me desligar do trabalho também. Eu foco para eles, meu foco são eles, é minha família. Olha que legal. Eu tô anotando aqui, eu gosto de anotar. Antes eu fazia isso no bloco de notas. Nos outros episódios, as pessoas puderam perceber que eu sempre fico anotando no celular. Agora eu resolvi trazer o bloquinho para anotar na caneta. Mas olha que legal que você passou. Dentro desse tema, você passou 4 pontos muito importantes aqui que tenho certeza que vai ajudar você, mãe, que está passando por isso. Pontos importantes: rede de apoio. Isso. Né? Fundamental. Muito importante. Sacrifícios. Você falou aqui do estudo durante a madrugada, de tudo que você tem que fazer para conseguir fazer o terceiro ponto, que é a conciliação, né? Sim. Ou seja, essa dupla personalidade que você tem que assumir, né? A da empresária, da profissional da estética, da ROF, a especialista em harmonização e a mãe. Dona da casa, que tem que organizar as coisas, organizar a rotina, cuidar das crianças. E aí, o principal para mim, que é o foco também para não desistir disso, né? Com certeza. Olha os ensinamentos aí que a Otávia já passou para você durante esse processo que ela viveu na pele. Hoje, como é que você se vê? Para daqui a alguns anos, o que você projeta? Agora que não vem mais filho. Não. Agora encerrou, fechou a fábrica. O Denis tá fazendo assim, ó, lá atrás da câmera. Ele tá aqui. 3. Fechou a fábrica. O número tá ótimo. 3 era o desejo, 3 veio, tá bom. Foi realizado e tá ótimo. Então, como é que é o plano agora para você finalmente conseguir... Agora que você já tem essas rotinas bem conciliadas, as crianças aí com saúde, graças a Deus. Sim, a Luaninha crescendo também, né? O ano que vem ela já vai para a escola. E o foco agora é principalmente na parte da estética, da harmonização. Hoje a gente tem a rede de apoio das meninas que está com a gente, que trabalham com a gente, são pessoas de confiança. Então, meu foco, principalmente esse ano, o ano que vem, é a estética mesmo, é a ROF. Legal. Então, vamos aproveitar e entrar nesse tema. Vamos falar da ROF. Quando a gente fala de ROF, qual que é o principal diferencial que você enxerga da doutora Otávia?
principal diferencial, eu acho que assim, na Hoff, o luxo tá na naturalidade. E eu acredito que cada pessoa tem uma história única, tem um rosto único, tem uma história única para contar. Gostei disso, viu? Tava anotando aqui de novo. Gostei muito disso. O luxo está na naturalidade. Muito bom. Tem que usar essa frase mais vezes, hein? Gostei. Realmente, quando a gente fala de luxo, ele não grita, né? O luxo ele fala, ele sussurra, né? Ele não precisa gritar. E quando você fala isso é interessante, porque a gente consegue traçar alguns paralelos. Quando a gente fala de luxo está na naturalidade, hoje você entende que a Hoff cresceu demais, né? Muito. Ela atingiu um nível muito grande e continua crescendo. E isso é bom por um lado e também ruim por outros lados, né? Você acha que é um movimento natural isso, das pessoas partirem para esse lado mais harmônico e menos superficial, menos... Artificial. Artificial seria a palavra. Mais natural e menos artificial. Isso é algo que você sempre acreditou e você traz isso até hoje dentro da sua harmonização. E o que você acredita que seja o caminho da harmonização? Diminuir essa parte de preenchedores, aumentar outros procedimentos, protocolos que são mais, talvez menos invasivos, com menos produtos, mais tecnologia. Como que você vê isso? Bom, eu acho que hoje em dia a estética está partindo para o natural, é o que eu prezo, a naturalidade mesmo. Uhum. E hoje em dia, né, a tecnologia está aí, tem muitas coisas não invasivas, que a gente tem excelentes resultados também. Eu acho que é um conjunto de coisas, mas a tendência é partir mais para essa estética integrativa. E é legal que você fala de estética integrativa, porque você com o Denis tem uma clínica que ele na parte odontológica, você na parte de harmonização, vocês conseguem integrar muitas coisas, né? Sim, sim. Eu ajudo ele me ajuda bastante e a gente se completa ali. Porque vamos lá, vamos na prática. Não adianta a gente fazer não adianta você caprichar ao máximo com a sua técnica impecável de preenchimento labial, que a gente já conhece, se os dentinhos estiverem todos podres ali, né? Se tiver uma retração mesmo, né, de dente, né? Mento também, a mesma coisa. As pessoas chegam pedindo muito preenchimento de mento, mas mesmo que a gente coloque 9 ml, 12 ml, não vai dar aquela projeção bonita. É um problema na mordida, né? Isso, se não entrar com a intervenção primeiro da parte odontológica. E aí já rolou de você estar fazendo a avaliação e falar assim, não, peraí, deixa eu chamar o Denis. Denis, vem cá, dá uma olhadinha aqui, já faz uma avaliação junto comigo aqui. Ele sempre tá ocupado. Mas eu sempre falo, olha, isso tem que passar tem que com passar ele com também. meu marido. E às vezes a gente vê, né, aquela paciente linda que cuida do rosto, cuida do cabelo, se veste bem, mas a hora que dá aquele sorriso, eu falo, meu marido precisa intervir aqui. Você sabe, eu pergunto isso porque na clínica a gente já passou pela seguinte situação, da paciente fazer a avaliação lá na Hoff, ela faz a avaliação lá, aí a Fernanda indica, olha, mas é legal também fazer uma avaliação lá no odonto. Aí ela vai e faz a avaliação no odonto. Aí entre os dois orçamentos, ao invés de fazer o pacote completo ou focar primeiro na odonto, vai primeiro na estética e deixa o sorriso, a saúde bucal de lado. Né? As pessoas gostam ali do externo normalmente, mas acho que a gente não vai perceber o sorriso, né? E é um conjunto, né? É um conjunto, sem dúvida. Eu gosto muito daquela trend que mostra a mulher toda harmonizada, linda, né? O rosto lindo, aí quando tem o sorriso tá todo podre. A primeira coisa que você repara é o sorriso. É o sorriso. Todo errado ali. Que legal. Otávia, me diz uma coisa. Hoje, se a gente fosse escolher um procedimento, qual que é o procedimento que você mais gosta de fazer? Que você fala assim, cara, esse aqui, realmente as pessoas me procuram por causa disso. Seu carro-chefe. Eu gosto muito de lábio. Eu gosto muito de lábio. Rino também, nariz, né? Gosto bastante. Gosto de tudo, mas minha paixão é lábio mesmo. Foi desde o começo isso ou... Não, na verdade eu fiz vários cursos, né?
e eu fui pegando um pouquinho de cada coisa que eu achava que se encaixava, que ficava legal, que ficava mais natural, que ficava mais bonito. E eu vejo assim, hoje eu olho para um lábio, eu ando na rua olhando o lábio das pessoas, eu já penso numa escultura labial, o que eu poderia fazer aqui, o que eu poderia fazer ali. E eu mesmo desenvolvi a minha técnica de preenchimento labial. E, na verdade, as pessoas falam, Otávio, mas qual é a sua técnica? Na verdade, não tem uma técnica certa, porque cada lábio é um lábio diferente, mas eu misturei todas as técnicas, o que eu achei interessante de todos os cursos, fiz a minha própria e tá dando certo. Que legal. Uma curiosidade minha, eu ia falar, como é que vocês criam uma técnica? Porque assim, já existe o padrão, né? Digamos assim, né? As pessoas meio que tem uma linha ali de raciocínio para injetar. O que vai mudar? É o local que injeta? É a quantidade de produto? É o dispositivo que você está usando? Como que você desenvolve uma técnica? Ou isso realmente depende de lábio para lábio? Não, depende de lábio para lábio, mas realmente é a forma que você segura a cânula, é a forma que você aplica a agulha, ângulo, tudo isso influencia bastante. Seria mais assim a técnica mesmo, mas é o que eu tô falando. Cada lábio é um lábio. Tem lábio que eu faço somente com cânula, tem lábio que eu faço com agulha e tem lábio que eu uso os dois, entendeu? E eu fui pegando o que ficava mais bonito de cada curso mesmo e montei minha própria. E como é que você faz quando chega aquela paciente que ela tá... Algumas pacientes sofrem, né, com um pouquinho de distorção de imagem, assim, né? Tipo assim, ela tá tão acostumada com aquilo que ela fala, preciso de mais, preciso de mais, preciso de mais. Como é que você faz quando chega essas pacientes nesse estilo, assim? Você olha pra mulher e fala assim, putz, não dá pra colocar mais nada aí, mas ela quer colocar. Como é que você faz? Como é que você lida com essas situações? A minha visão de harmonização, assim, é um pouco diferente, né? A pessoa chega na clínica, eu converso, avalio, tenho a experiência, vou tomar um cafezinho, tudo, mas eu olho a pessoa num todo, eu vejo o rosto num todo. E eu vou aonde a gente trabalha sombras e luzes, né? E eu vejo onde está com sombra, onde está faltando luz. Normalmente aqui, essa região da têmpora, principalmente as pessoas a partir de 30 anos de idade, já tem o afundamento da têmpora. Aí também tem já aqui no arco superciliar, já é mais afundadinho. Então eu olho as sombras mesmo aqui para trás do crown lift, é mais afundado. Então eu sempre falo, vamos começar a tratar de cima para baixo e assim, aonde tem sombras, porque o que fica bonito, o que fica harmônico é a gente trabalhar essas sombras. Não adianta a gente fazer um nariz bonito, quer fazer uma mandíbula bonita, só que essa parte superior tá afundada. Vai ficar uma coisa grosseira, se for uma mulher, vai ficar masculino, e mesmo masculino vai ficar um buraco aqui e aqui aquela mandíbula grande. Então, eu tento sempre partir por mais natural possível. Tem muitas pacientes que eu faço full face mesmo, e todo mundo percebe que ela tá muito mais bonita, mas não sabe nem dizer o que foi feito, se foi preenchimento, se foi lift, se foi plástica, porque eu trato, né, as luzes na sombra, luzes e sombra, esse jogo de luz e sombra. Agora, quando começa... Ontem mesmo eu tive uma paciente que ela fez o retorno da rino, uma paciente nova, fez mais algumas coisas na clínica e ela já colocou 2 ml só esse ano. Aí ela falou, eu acho que até o final do ano agora eu volto para fazer o Botox pro final do ano e quero colocar mais um pouquinho de lábio. Aí eu falei para ela, não, tá ótimo, vamos esperar, vou te mostrar aqui como tá bonito, porque a pessoa começa realmente, né, se acostuma. Aí eu volto a mostrar as fotos para ela. Eu falo, fala para mim uma artista, uma atriz, uma cantora que você acha muito bonita, uma pessoa que você acha linda. Aí normalmente ela fala, a Grazi Massafera, por exemplo. Fala, olha, o lábio dela é bonito, é um lábio harmônico, não é um lábio distorcido, né? E realmente, assim, o seu já tá bonito, já tá nesse nível. Passou daqui, já não vai ficar bonito mais. Ó, que... Gostei da dica que você deu, hein? Então você que sofre aí com essas pacientes que estão pedindo mais, você sabe que não dá para colocar mais, precisa dar um corte. Olha que ideia boa da Otávia que ela usa lá. Ela traz um contexto, muito bom isso. Você pede para ela dar uma referência e você mostra na prática ali, ó. Você acha ela bonita, mas ela é bonita por quê?
Que tá harmonizado, né? Tá harmônico. Na consulta também eu faço isso. A pessoa fala, o que você acha que eu preciso? Eu falo, olha, né, o que tá te incomodando? E depois eu falo fala uma pessoa bonita para você, quem que é? Aí eu mostro, olha, essa pessoa, a ponta do nariz está empinado, o contorno do lábio tá bonito, ela não tem sombras na têmpora, ela não tem sombras em tal lugar, na testa. O Botox mesmo, muitas pessoas falam da toxina, né, que hoje em dia não tá pegando, não tá fixando. Uhum. Na verdade, se a gente faz uma toxina numa testa que é uma testa que já teve reabsorção óssea, que já teve, né, o afastamento ali dos coxins de gordura, o que acontece? Aquela pele, ela não vai sustentar, porque já teve afrouxamento dos músculos também. Então, não adianta a gente aplicar a toxina, porque não vai estar sustentando. O ideal é a gente vir, preencher a testa, normalmente tem os buracos, a gente preenche primeiro, aplica a toxina depois, a testa fica lisinha. Olha aí, ó. Ó que maravilha. Quando a gente fala com quem entende é bom demais, né? A gente aprende, a gente vai aprendendo sempre. Otávia, qual que é o procedimento que pra ti é o mais desafiador? Talvez pode ser por dificuldade ou pelo desafio do local, enfim. Tem algum procedimento que quando você precisa fazer é atenção redobrada, máxima? Na verdade todos são, né? Todos são. Eu acho que antigamente para mim era o nariz, mas hoje faço nariz com muita facilidade, super tranquilo, gosto bastante das minhas rinos, mas uma área que é bem complexa, assim, digamos isso, tem variações anatômicas, seria a glabela, a testa e a têmpora, né? A maioria dos profissionais da ROF hoje em dia não fazem essa área, né? E eu já me especializei, já fiz cursos para trabalhar nessa área, mas realmente para você falar para o paciente, porque todo paciente, a maioria falando, já ouvi falar que não pode preencher a testa, não pode preencher a glabela, porque pega a artéria, dá cegueira. Então é eu conversar, falar, porque realmente se a pessoa tá aplicando botox naquela ruguinha, naquele 11, na glabela, tá aplicando, não tá tendo resultado, a gente precisa preencher para ter um resultado assertivo, né? Porque se você só fizer a toxina e não preencher, você vai ter um resultado pobre. A paciente vai ficar insatisfeita, vai gerar insatisfação, né? E aí também vai naquela linha de o quanto antes você cuida, mais fácil fica depois, né? Com certeza. Porque normalmente essas rugas aí são aquelas rugas estáticas, né? Que já não tem mais jeito. Já não tem mais jeito. Já tá aparecendo mesmo parado. O importante é a prevenção, né? Prevenir, começar a partir de 25 anos. Tem pessoas, eu falo, eu não vejo pela idade, eu não avalio pela idade cronológica, eu avalio pela idade, a qualidade da pele. Hoje tem pessoas que têm 60 e tem pele de 30, tem pessoas que têm 30 e tem pele de 70. Então, isso vai muito da qualidade da pele e não da idade. Legal. Tá vendo você aí que se você se olhar no espelho, ó, a Otávia já deu uma dica aqui das sombras e das luzes, eu gostei muito disso. Se você olhar no espelho e ver um monte de sombra aí, tá na hora de vir fazer uma harmonização. E se você tiver com aquelas rugas e você tá parado e tem ruga, viu, Ramon? Se você ficar parado e tiver ruga aí, meu filho, você vai gastar o dobro. Não é não? É isso mesmo. Então começa a fazer antes, pra você não gastar depois e deixar o carro lá. Otávio, me diz uma coisa, curiosidade minha. Porque eu não sou doutor, não sei aplicar absolutamente nada. Então, eu fico pensando muito nisso. Como é que foi a primeira vez, você lembra? A primeira vez que você aplicou preenchedor ou a toxina que seja em alguém? Lembro perfeitamente. Porque como é que você treina isso? Porque pra você ficar bom é com a prática, mas como é que é? Na verdade, quando eu tinha, acho que eu tinha 11, 12 anos de idade, meu pai tinha um problema na coluna. E sempre ele, por ser médico, tudo, ele ligava no hospital, minha filha tá indo buscar uma Voltaren aí pra mim, que era a injeção da coluna, né? Minha mãe sempre aplicava, e nesse dia, minha mãe não tava. E aí, ele pediu pra eu aplicar. Fui buscar, e aí eu... 11 anos? Com 11 anos. Olha aí. Aí eu fui aplicar nele, eu falava, mas papai, eu não sei como que faz, eu não sei nem segurar. E aquela agulha com calibre grosso, né? Porque é de remédio, né? É Voltaren e é uma medicação oleosa. Aí eu entrava com a agulha assim,
E aí saía de dó. Entrava até a metade, saía de novo. Nossa, coitada. Aí ele falou, nossa, assim você tá me torturando. Vai de uma vez e aplica devagarzinho. Isso eu nunca mais esqueci. Deu certo, mas eu não quis nunca mais fazer. Uhum. Aí, depois que eu me formei, tudo, na faculdade de biomedicina a gente tinha que pulsionar a veia, né? Então a gente já pegava uma prática de agulha mesmo, mas a primeira vez que eu peguei numa cânula, numa seringuinha de botox, não foi nem na faculdade, foi num curso que eu fiz. Eu sempre fui assim, de ter dó das pessoas, dó dos pacientes, desde a fisioterapia. Eu sempre me coloco no lugar das pessoas em tudo, até na dor. Uhum. Aí eu ia, não tinha jeito, ia com aquela agulhinha assim e voltava do mesmo jeito. Eu lembrava, tinha aquela lembrança do meu pai, mas era uma agulhinha bem menor, pequenininha, e voltava. E depois eu falei, não, como é tranquilo? A gente vai calibrando o dedo, e quando você tá calmo, quando você faz aquilo, você passa essa tranquilidade para o paciente também. Então a sensação é que não dói. A cânula, mesmo eu falava, meu Deus, já trabalho com a toxina, já calibrei a minha mão com a toxina, mas a cânula é aquele tamanho, então eu não falo uma agulha desse tamanho, eu falo para os pacientes, não é agulha, mas você vê um negócio desse tamanho, já dá aflição. Sim. Eu mesmo tinha aflição de ver os professores colocando aquela cânula, eu falei, será que um dia eu vou conseguir fazer isso? A cânula foi bem difícil, mas eu fui pegando um jeitinho. Hoje em dia, todos os meus pacientes falam, nossa, Otávio, como sua mão é levinha, tem mãos de fada, eu não sinto. Elas falam, eu não sinto mesmo, é muito tranquilo o seu procedimento. É prática, né? Não tem como. Venci o medo, foi mais uma superação, porque foi difícil para mim trabalhar com a agulha, com a cânula, mas hoje estou aí, tranquila. Eu mesmo faço em mim os procedimentos. É mesmo? Olhando no espelho? Faço. Mas e aí, que no espelho é difícil, né? Porque você vai mirar para um lado, você tem que ir para o outro. Teve uma vez que eu fui fazer o contorno e aí eu peguei a artéria mental aqui. Ainda fui mostrar pro Denis, cheio de sangue. Olha aqui, acho que eu peguei a minha artéria. Ele, o que é isso? Você tá ficando louco? Tá ficando louco? Eu falei, não, calma, tá tudo bem, tá tudo certo. Aí eu fui, liguei para um amigo meu que trabalha com ROF e falei, acho que eu tô fazendo arte aqui, o ângulo tá ruim para mim, você me ajuda. Aí ele me ajudou. Entendi. Mas até hoje você faz em você? Faço tranquilo. Foi essa vez que aconteceu. Toxina botox, também? Faço. Caralho. E eu faço full face, tem no meu Insta os vídeos eu fazendo. Aliás, eu vi no Insta que você ia fazer alguma coisa no Denis e ele fugiu. Eu quero saber se ele já sentou lá pra você... Já fez a toxina lá, já tá fazendo efeito, ó. Não, já tá... Já tá esticando, já mas tá ali precisa de preenchimento, ali tem sombras. Tem que fazer agora pra retocar no final do ano, né? Pra dar tempo. Aí no Natal, Ano Novo, tá esticadinho. Os dois, todo mundo esticadinho. Boa. E quando você precisa de alguma coisa odontológica é com ele, né? Ou não? Tô aguardando minhas lentes até hoje. É? Ele faz em todo mundo, faz nas minhas amigas, mas minha esposa não faz, né, amor? Aí, cobrança ao vivo, Denis. Vai ficar gravado agora aqui. Não, agora ele prometeu que esse ano ele faz. O ano que vem, né? Você sabe que quando a Fernanda tava fazendo a transição da odonto pra ROF, ela não tava muito mais afim de fazer as coisas de odonto, né? E eu falava pra ela assim, não, eu quero fazer, mas eu quero fazer com você. Sim. Aí eu acho que ela pegou raiva, que eu ficava enchendo o saco dela. Eu fui fazer... Aí quando eu fui colocar lente, eu tive que fazer gengivoplastia. Sim. Aí eu falei, não, eu quero que você faça. Eu senti tanta dor. Essa mulher, eu acho que ela fez de propósito, assim, tipo, pra eu não pedir mais nada pra ela de odonto. Aí eu falei, aí depois eu tive que fazer não sei o que, acho que limpeza mesmo. Aí eu fui fazer limpeza com a Bruna, que é a responsável da nossa clínica odontológica. Eu não senti absolutamente nada. Eu falei, Fernanda, eu nunca mais faço nada com você, agora é só com a Bruna. Então, às vezes tem esses probleminhas de fazer os procedimentos com o que é da casa, viu? Vou te falar que existe esse... Mas ele cuida bem, é bem tranquilo. Existe isso. Dá anestesia pra tudo. Esses dias ele colocou o óxido nitroso pra fazer limpeza. Isso aí é bom demais, né? Isso é bom demais. Quero colocar aqui na clínica, viu? Vou colocar também, muito bom. Muito bom até pra ROF mesmo, né? Dá pra usar pros dois, né? Sim. Tem bastante paciente que aparece lá com essa objeção do medo? Tem medo de agulha mesmo, aquele trauma, aquele medo assim, porque é bem relaxante, né? Então, e aí vocês oferecem o óxido. A opção. Né? Muito bom. Que diferencial da clínica, né? Com certeza. Lá em Taubaté deve ser a única que tem. Eu acho que sim, né? Provavelmente, né? Muito bom. Sei, mas acho que sim. Lá tá dominado. A região Taubaté tá dominada. É do Vale, né? Lá fala do Vale, né?
Vale do Paraíba. Muito bom. Otávia, próximos passos. Tem algo da Hoff que te brilha os olhos que você ainda não domina, que você quer dominar? Alguma técnica nova, algum procedimento? Olha, eu fiz uma mentoria há pouco tempo e falei pro Denis, agora chega de curso. Vamos aplicar, né? Eu tenho um curso novo que eu quero fazer. Uhum. Eu pretendo fazer o ano que vem alguns cursos internacionais, que eu já estou de olho aí em algumas coisas. Legal. E também trabalhar na área de peelings. Ah, que legal. Focar em peeling, no line skin da Fernanda. Quando você pensa nisso, é baseado no que você vê e gosta e acha que faz sentido? Ou você ouve bastante também as suas próprias pacientes que pedem? Como é que você faz esse filtro para decidir o que você quer trazer de novo para a clínica? O que eu vejo, assim, de inovação mesmo, é o que eu sempre falei, partindo para naturalidade. E eu acho que são associações dos procedimentos, né? Porque a gente trabalha em camadas diferentes, a gente envelhece, não é só a pele, a gente envelhece músculo, a gente envelhece osso, a gente envelhece músculo, a gente tem reabsorção dos coxins de gordura, que é o que dá sustentação na pele, então a gente tem que estar sempre trabalhando essas 4 camadas, e hoje em dia tem bastante opções para isso. Por exemplo, os peelings, eu acho que associado à harmonização, ajuda muito. A qualidade, você entrega um resultado de excelência, na verdade, fazendo associações. Não adianta a gente ficar só numa coisa. Tem que ter um foco? Tem, mas já está tranquilo naquilo, já abrir os olhos para outra coisa que vai associar e o resultado vai ser melhor, aí eu faço. Que legal. Otávia, reta final do nosso podcast, tá vendo? Passou rápido, viu? A reta final do nosso podcast eu sempre faço no fim um bate-bola, um pouco mais rápido as perguntas e respostas, são 4 perguntas, e aí você pode falar as primeiras coisas que vem na sua cabeça, porque aí vai ser mais genuíno. Um hobby seu. Um hobby meu é academia. Academia, cuidar do corpo, da mente. Um sonho. Sonho. Ai. São tantos sonhos. Pode falar todos se você quiser. É bom assim, quando tem mais de um sonho, é melhor ainda. Um sonho é realmente eu me realizar profissionalmente, eu conseguir levar a autoestima, a realização profissional mesmo. Legal. Uma pessoa. Meu marido, o Denis. Boa, Denis tá com moral, hein, maridão? Tá com moral. Agora, essa é mais difícil, hein? Se você fosse escrever um livro hoje, qual seria o título desse livro? Nossa, eu tenho história pra escrever um livro, viu? Aí, ó. Isso aí já pode entrar na lista dos sonhos ali também, viu? Na minha vida é um livro. Eu gosto de propor essa, vai pensando enquanto eu vou falando. Eu gosto de propor essa porque quando as pessoas falam o título do livro, já é um a mais ali, já fica mais palpável de tirar esse sonho do papel, entende? E aí escrever o livro e falar, realmente vai ter esse título aí. De repente, as aventuras e os desafios de Otávia Reis. Boa, gostei. Aí, ó. As aventuras e os desafios de Otávia Reis. Muito bom. Aí vai falar sobre sair de uma cidade pequena, vir para uma cidade grande, empreender com o marido. Ter 3 filhos. Correr atrás do sonho muito de bom. Trabalhar com a Hoff. Muito bom. Otávia, pra gente finalizar o nosso episódio, eu gostaria agora, eu falei pra você não vai nem precisar olhar pra câmera, mas no final eu gosto de pedir isso. Essa câmera aqui é a sua, eu quero que você olhe direto lá pra câmera e deixe um recado final pra quem tá assistindo a gente até agora no episódio. Como eu falei antes, eu acredito que o luxo está na naturalidade e que cada rosto tem uma história única para contar, que a gente está entrando numa nova era, sem exageros e com mais harmonia, sutileza, e que a harmonização não é só estética, é também autoestima. Uhul, palma!
Muito bom, muito bom, muito bom. Ela me confidenciou aqui que ela tava nervosa, mas olha, o podcast rendeu uma história muito legal, adorei tudo que você contou aqui pra gente, tenho certeza que você ensinou demais. Todo mundo que vai assistir esse podcast, quem vai assistir os cortes na rede social também, eu tenho certeza que você passou muitos insights, ensinamentos, uma vivência ali muito poderosa. Pra gente finalizar, meu último pedido seu, escolhe uma palavra que resume esse nosso podcast de hoje. Pode ser, não precisa nem ser muito profundo, alguma palavra que a gente falou aqui, alguma coisa. Alguma coisa da sua história, qualquer palavra. Não sei. Peguei ela desprevenida. Que resume o podcast? Pode ser alguma coisa que você falou, uma palavra só. Uma palavra que ou que a gente falou aqui, ou que você acredita. Superação. Superação. Boa. Então você que assistiu a gente até o final desse episódio, eu quero que você deixe nos comentários a palavra superação pra gente ver que você veio até aqui. Otávia, mais uma vez eu agradeço demais a sua presença, obrigado por ter vindo compartilhar um pouquinho da sua história aqui, eu tenho certeza, como eu já falei, que você vai inspirar, já inspirou e vai inspirar ainda mais vidas e profissionais, além de pacientes também, e eu gostaria de agradecer imensamente você que acompanhou mais um episódio do Soul Podcast até agora. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe e comente aqui a palavra superação. E a gente se vê no próximo episódio na semana que vem. Tchau, tchau!